Olá, hoje é terça-feira, 17 de janeiro. A partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí e nosso novo cenário. O nosso telejornal traz a você reportagens sobre os problemas que afetam o abastecimento de água em Jacareí nesse começo de ano. E vamos conferir também o projeto Agita Férias, que leva atividades recreativas a praças e espaços esportivos da cidade. E ainda vamos conhecer um banco de leite que auxilia mães e recém-nascidos em Jacareí. E conosco o repórter Ícaro Leal, que nos traz aqui novas informações atualizadas dos destaques da cidade. Ícaro. Exatamente. A gente começa então falando sobre o programa de Bolsa de Estudos daqui do município de Jacareí, que está com inscrições abertas, o ProBem, até o dia 20 de janeiro, que é sexta-feira. Esse programa de Bolsa de Estudos, ele é voltado para aquelas pessoas que estão realizando uma qualificação profissional de auxiliar técnico ou com uma habilitação profissional de técnico já. No ano passado, em 2016, foram contemplados 366 estudantes com essas bolsas de estudo, né? E, para quem não sabe, o endereço do Educamais Centro, que é o local onde estão sendo feitas essas inscrições, é a Rua Alfredo Schurig, número 20. O horário de funcionamento é das 8 às 11 da manhã e também da 1 até as 4 horas da tarde. Muito bem, Ícaro. Muito obrigado aí pelo seu destaque. Bom, e o leite materno é considerado um alimento mais completo para o bebê. Nele estão contidas proteínas, vitaminas, gorduras e água necessários para o desenvolvimento do recém-nascido. Mas algumas mães, infelizmente, não conseguem amamentar seus filhos. Nesses casos, os bancos de leite cumprem um papel fundamental. Confira na reportagem a seguir. Desde 1995, esta sala do Hospital Municipal de São José dos Campos cuida de um alimento que salva vidas. Aqui funciona a sede do Banco de Leite Humano, local onde o leite materno é doado, pasteurizado, submetido a controle de qualidade e distribuído aos recém-nascidos prematuros em UTIs neonatais. A população em geral talvez não tenha a noção dessa importância, como doar o sangue, por exemplo. Doar leite também salva vidas. Tem bebês em unidades neonatais extremamente graves, prematuros, que precisam desse leite para conseguir desenvolver a sua parte gastrointestinal de maneira mais adequada, ideal, e conseguir ter a imunidade que ele precisa. Este ato de salvar vidas depende apenas das mães estarem aptas à doação e conscientes da importância dessa atitude para as vidas que acabam de chegar. A Maria Helena é uma dessas mães. Ela tornou-se doadora após o nascimento da filha. Isso é muito bom, porque as crianças dependem, são alimentadas com o nosso leite, depende do nosso leite, né? Então, assim, elas criam mais imunidade, tudo. Você saber que você pode beneficiar outra criança com seu leite é maravilhoso. Para a doação de leite, tem alguns critérios, né? O primeiro critério para doar é estar amamentando e ter leite a mais que a necessidade do filho da doadora. Está sobrando leite, ela entra em contato aqui com o banco de leite e a gente faz um cadastro dela. Não pode fazer uso de cigarro, álcool, drogas ou medicação contínua, ter algum problema de saúde. Ela, passando nesses critérios, a gente faz esse cadastro e orienta para ela como que vai fazer essa coleta em casa, seja manualmente ou com alguma bombinha elétrica. A gente orienta a esterilização, como vai fazer essa coleta, ordenha o armazenamento, né? Ainda que todo o processo seja acompanhado e orientado por profissionais, a Luciana conta que este ano o número de doações está muito baixo em relação aos anos anteriores. O Ministério da Saúde ele preconiza pelo menos 80 doadoras, né? Hoje a gente trabalha com 60. Então, o volume ainda não é suficiente para atender toda a demanda, toda a solicitação ideal de leite que seria realmente necessário, né? Então, hoje a gente costuma priorizar os casos mais graves para estar fornecendo esse leite, infelizmente, porque a demanda não dá para atender a todos. Hospitais que têm UTIs neonatais contam com a parceria do Banco de Leite Humano para orientar e promover apoio às mães de recém-nascidos prematuros. Em Jacareí, o Hospital São Francisco de Assis é o parceiro do Banco de Leite. Aqui em Jacareí a gente não tem banco de leite, então a gente faz uso de uma parceria lá com o Banco de Leite em São José dos Campos. Então, a gente tem aqui um posto de coleta, né, e faz esse vínculo entre as pacientes que procuram o hospital
incentivando a serem doadoras, e quando elas querem deixar as amostras aqui, a gente armazena e entrega no Banco de Leite de São José. Existe também uma outra forma, que é a gente dá o contato do Banco de Leite de São José e eles vêm para buscar o leite em domicílio. A gente vai até a casa dela, dá um kit para ela, que é um frasco de vidro com tampa plástica, ele já está esterilizado, a gente coloca etiqueta para identificar, né? Daí em casa ela vai fazer a coleta, armazenar nesse frasquinho, guardar no fundo do congelador, de preferência longe dos alimentos, e vai fazendo a coleta, então, até completar o frasquinho ou, né, ficar o volume que ela conseguiu da semana. E a gente pega na casa dela e depois pasteuriza esse frasco. E é com a ajuda de cada doação que uma nova vida tem a oportunidade de seguir assim, saudável e no conforto do colo dos pais. Muito bem, bonita reportagem da repórter Maiara da Mata. Cibele, você tem algo a acrescentar sobre essa matéria? Você conhece o Banco de Leite? Já precisou usar esses serviços? Como que é? Conheço o Banco de Leite, inclusive conversei bastante com a entrevistada, a Luciana. Na verdade, eu nunca precisei para os meus bebês desse leite, mas eu doei muito leite. E é uma coisa muito séria, diariamente a mãe que doa leite, ela precisa tirar de preferência no mesmo horário, porque o corpo ele vai se regulando para naquele horário ele sempre ter aquela quantidade de leite. Os vidrinhos, eles mandam, o Banco de Leite mandam os frasquinhos, os vidrinhos, touca, máscara, tudo limpinho, esterilizado. E você, se você tirar com bombinha alguma coisa, você também tem que esterilizar. Você coloca luvas, prende o cabelo, fica todo preparado para naquele... Eu encarava meio que como uma profissão. Estava de licença aqui da Câmara, mas todo dia no mesmo horário eu sabia que eu tinha que tirar aquele leite porque eu estaria ajudando alguém. E foi bem legal que depois, quando eu encerrei, que eu ia voltar já a trabalhar aqui, a entrevistada, a Luciana, ela agradeceu muito. Ela falou, nossa, você ajudou a salvar muitas vidas. E é um trabalho muito gratificante para você que está amamentando, você que é mãe, você tem uma sobra de leite. Procure o Banco de Leite é de São José dos Campos, nesse caso. Tem o São Francisco aqui, eu não sei como é que funciona a parte logística, mas eles levam até você os frasquinhos, te auxiliam, fazem alguns exames antes e pense que você vai estar ajudando a salvar vidas e isso vale mais do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que 1 litro de leite humano doado pode alimentar 10 bebês. 10 bebês. A gente tem uma demanda hoje, segundo o Ministério da Saúde, de que 60% dos bebês que precisam de leite materno conseguem ser atendidos e os outros 40%, infelizmente, ainda não conseguem ser atendidos. Por isso, essa necessidade das pessoas saberem como que funciona o banco de leite e também poderem ajudar, né? A gente viu ali na reportagem o Enzo, que é filho do Luiz Gustavo Guedes, que estudou comigo. Olha aí, muito bem. E no início do ano, um problema na captação de água prejudicou o abastecimento na cidade. O repórter Daniel Mendes explica as razões e o que foi feito para solucionar esse problema. Ano novo, problema velho. Faz tempo que moradores enfrentam a falta de água em Jacareí. Está faltando há muito tempo, desde os meados do ano passado. Começou a faltar mesmo ainda na época do racionamento, mas depois disso continuou. Mesmo depois do término do racionamento, continuou faltando e sem avisos, né? Porque antes eles costumavam avisar quando faltaria, né? Mas nesses últimos 8, 9 meses já está assim, sem aviso. O problema que afetou moradores de 20 bairros da região leste da cidade no segundo fim de semana do ano já foi solucionado. Mas o novo presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto confirma que a falta de água é um problema antigo. Realmente, isso não é a primeira vez que ocorre, nós temos visto isso acontecer na cidade. Nós temos alguns problemas. Dessa vez, houve a queima de um painel na estação de captação de água, situada às margens do rio, e tivemos problema com uma das bombas também. O presidente do SAI diz que novos procedimentos já foram implantados para evitar a falta de água. Eu estou com uma equipe de técnicos agora, chamei um responsável pelas bombas também, da fábrica das bombas, para que a gente estude novas maneiras de ter
algum subterfúgio quando acontece isso, né? Porque a gente está sem nada. A gente está sempre sujeito a essas faltas d'água por falta de peça, falta de pensamento gerencial adequado. Então, acho que essa é a mudança significativa que a gente está implantando. Hoje o SAI de Jacareí conta com esse sistema de monitoramento que a gente chama de sistema de telemetria, né? Onde nós conseguimos monitorar em tempo real, né, todos os níveis de reservatório espalhados pela cidade inteira, né? Segundo o gerente técnico de controle operacional do SAI, o sistema de monitoramento permite mais agilidade na identificação e solução de problema. A gente tem um controle de como estão os níveis de reservatório, podendo tomar uma ação de imediato, né? A partir dessa informação a gente consegue mandar o nosso pessoal, assim que se verifica, né, um problema, né, no sistema, a gente já manda o nosso pessoal para solucionar. Evitar o desperdício fazendo uso racional da água. Essa é a maneira que a população pode contribuir para manter os reservatórios cheios e, assim, prevenir a falta de água na cidade. A gente precisa da população em geral, na cidade toda, que economize água. Esse não é o momento de se lavar roupa, de se lavar quintais. É o momento de economizar para ajudar que a água chegue mais rapidamente às casas onde houve falta dessa água. A gente sempre fez, mesmo antes do racionamento, né? Uma cultura que a gente sempre teve aqui em casa, tipo reaproveitar a água da lavadora de roupas para lavar o quintal, esse tipo de coisa. Só lavar, pegar a água que sobrou para lavar uma garagem, uma coisa assim, ou não utilizar água de mangueira para lavar uma garagem em época de racionamento, essas coisas todas a gente sempre fez. A gente sempre fez até mesmo por questão não só do racionamento, mas também da própria economia, né? Porque as tarifas também são muito caras ultimamente, né? Então é questão de economia para a natureza e para o bolso da gente. E o repórter Daniel Mendes tem mais informações sobre o abastecimento de água em Jacareí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton, Ícaro, a todos no estúdio. Bom dia, Jacareí. Pois é, Cibele, mais um problema enfrentado aí pela nova diretoria do SAI, que vem enfrentando, né, como passou nessa reportagem aí, um problema que já foi solucionado, mas um novo problema afetou a cidade. E desta vez foi uma queda de energia provocada pelas fortes chuvas que caíram na cidade na última segunda-feira, madrugada da última segunda-feira, ocasionando aí a quebra da válvula de retenção de uma das bombas que abastece o município. Segundo nota divulgada pelo SAI, essa válvula já era antiga e, portanto, já estava desgastada. A inundação ainda, a chuva inundou uma parte da ECA, que é a estação de captação de água da cidade, danificando também painéis elétricos do SAI, ou provocando, então, uma pane no sistema elétrico. Bom, a cidade de Jacareí, só para que o município possa entender, ela é abastecida por 3 grandes bombas que fazem essa captação e tem mais uma reserva. Segundo o SAI, 2 dessas 3 bombas já voltaram a funcionar e eles colocaram também a reserva. Mas até que a bomba danificada seja reparada, vai haver uma certa uma redução, né, no abastecimento de água no município, que requer um pouco de atenção também por parte dos nossos munícipes. Segundo informações do SAI, o SAI entrou em contato com a responsável fabricante pela bomba, que estimou um prazo de 7 dias para que esse reparo seja feito. Até lá, vai acontecer então esse racionamento por parte do SAI, uma redução no abastecimento de água aqui do município. Ou seja, o SAI pede que a população continue e reforce o uso racional da água. Cibele, Elton, vivemos esse período complicado, né? No passado, tivemos um problema com a seca, onde os reservatórios não atingiram aí o seu nível para o abastecimento total da cidade, e desta vez estamos tendo bastante chuvas, mas aí as fortes chuvas também têm ocasionado problemas aqui para o município. O jeito, então, é torcer, então, também para um equilíbrio na parte do tempo, para que o nosso abastecimento aqui não seja prejudicado, não é verdade? Voltamos ao estúdio. Muito bem, Daniel, muito obrigado por suas informações. Vamos acompanhando aí essas demandas da população em relação ao SAI. E já que você falou de chuva, Daniel, vamos ver como é que fica a previsão do tempo, da Climatempo, para hoje e para amanhã. E as temperaturas caem mais ainda hoje em Jacareí. A terça-feira será de dia nublado, com pouco sol. A umidade do ar fica em 77%, com 66% de chance de chuva. A mínima fica em 21 graus e a máxima chega aos 26. Já amanhã o calor retorna, o tempo fica abafado e poderemos ter pancadas de chuva muito fortes,
com possibilidade de relâmpagos a qualquer hora do dia. A umidade do ar vai ser baixa, 44%, com 58% de chances de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Dia de calor amanhã, então, com chuva, quer dizer, segue essa característica do verão, né? Dessa época de verão, de chuva no fim da tarde. Semana inteira, aliás, vai ser chuva, né? É isso aí. Você que está pensando em ir para a praia, bom, tem que... Lá talvez não chova, né? Às vezes aqui está chovendo, lá não está. O pessoal diz que pelo menos de dia, a parte da manhã, você esteve na praia recentemente? Eu estive no fim de semana, teve previsão de chuva e não choveu. Pelo contrário, fez um sol de rachar. E cuidado com os raios, né? Lembrando sempre, a gente já falou disso aqui em outras reportagens, o Vale do Paraíba é uma das cidades em que existe a maior ocorrência, né, de tempestades elétricas, então é preciso aí tomar cuidado, ficar atento aos sinais. E no próximo bloco vamos falar de novidades na cobrança do IPTU e de um tema que com certeza você já ouviu muito falar, mas que vale sempre reforçar, os problemas que o consumo de açúcar podem trazer para a saúde. Bom dia, Jacareí, volta já. Voltamos com o Bom Dia Jacareí. E uma rede de supermercados abriu seleção no PAT para 197 vagas em Jacareí, para a unidade que deve ser inaugurada agora em março. Vamos ver a reportagem. Muito bem, aí você vê, como a Cibele disse, essa rede atacadista está oferecendo muitas vagas, quase 200 vagas na cidade. Vamos destacar algumas delas: açougueiro, auxiliar administrativo de custos, auxiliar de prevenção de perdas, auxiliar de RH, auxiliar de cozinha, auxiliar de tesouraria, auxiliar de manutenção predial, cartazista, conferente, fiscal de loja, motorista de caminhão, operador de computador, operador de empilhadeira, operador de loja e operador de caixa. Para cadastro é necessário ser maior de 18 anos, você deve estar então com a sua carteira de trabalho, seu RG, CPF, o seu PIS e a cópia também do comprovante de escolaridade. Lembrando que o PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade. E o atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde. Muito bem, são várias vagas, né, para várias formações, profissões. Eu até peço desculpa para o telespectador, eu disse reportagem. Não é uma reportagem, mas valeria uma reportagem. E assim, a gente sabe que tem uma fila já grande lá fora hoje, desde segunda-feira, né? Desde a madrugada de segunda-feira. Você quer falar sobre isso? Vale a pena lembrar que esse supermercado, né, ele é da mesma rede daquele que fechou, que ficava ali no shopping de Jacareí. E eles fecharam na época, em junho do ano passado, com a promessa de que iriam abrir um outro supermercado da mesma empresa, só que com outro público-alvo aqui na cidade. Então, na verdade, ele deixou de ser um supermercado convencional para ter uma outra loja, só que de atacado agora, aqui na cidade. E no primeiro dia de inscrições para essas 197 vagas, já passaram 800 pessoas no PAT em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vale lembrar que esse é um número expressivo aqui para a cidade de Jacareí. Então ainda dá tempo. Você que está procurando um emprego ou uma nova oportunidade de trabalho, né? Gostaria de mudar de emprego, confira as vagas, procure no site da prefeitura ou no próprio site da rede, né? Não tem problema nenhum a gente dizer o nome aqui, é Rede Hispânia Atacadista. Você pode procurar aí no Google, Rede Hispânia Atacadista, que você vai ter o detalhamento de todas essas vagas de emprego que estão sendo oferecidas aqui para a nossa cidade. Bom, os munícipes devem começar a receber os carnês do IPTU desse ano antes do vencimento da primeira parcela, que será no dia 15 de março. Mas vamos voltar então com o Daniel Mendes, que ele nos traz uma importante novidade em relação à cobrança do IPTU desse ano. Vamos, Daniel, qual que é essa novidade?
Novidade boa, né, Elton? O prefeito decidiu revogar o aumento previsto do IPTU para este ano de 8,5%. Este aumento já tinha sido aprovado e publicado no Diário Oficial ainda na gestão passada, em novembro de 2016. Porém, na última sexta-feira, um decreto foi cancelado, então, aí, pelo atual prefeito Isaías Santana, revogando este aumento de 8,5% no Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. E a revogação do decreto aconteceu na última sexta-feira e, como você bem disse, o munícipe pode pagar, vai receber aí a partir de, antes um pouco do vencimento, que acontece no dia 15 de março, vai receber o seu carnê, porque ele tem duas opções para ter descontos ainda no pagamento do IPTU. Os descontos é assim, que para quem pagar antecipado à vista, terá 5% de desconto. Agora, também terá 10% de desconto quem pagar à vista e estiver com as suas atribuições municipais tributárias em dia com a Prefeitura. Bom, segundo o prefeito Isaías Santana, o motivo da revogação desse reajuste de 8,5% se deve ao fato de que, em 2014, houve uma revisão da planta genérica no município, o que alterou o preço dos imóveis aqui no município, chegando mais próximo do valor de mercado. E de 2014 para cá, o valor dos imóveis não subiu. E, mesmo assim, houve ainda um reajuste anual de em torno de 8%, o que aumentou um pouco mais a despesa do município. Então, por esse motivo, como não houve o aumento no valor do imóvel de 2014 para cá, com relação ao preço dos imóveis na região, o prefeito decidiu, então, revogar este aumento previsto para este ano de 8,5%. Portanto, os imóveis, então, não subiram, né, neste período e ele achou por bem não aumentar este ano o valor do IPTU. Reforçando, então, o pagamento, como você bem disse, do IPTU é no dia 15 de março. O contribuinte pode fazer o pagamento de forma à vista, tendo 5% de desconto. Aqueles que estiverem em dia com a Prefeitura, com todas as suas questões dos seus tributos aqui no município, pode ainda ter até 10%. E este valor também pode ser parcelado, aí sem desconto. Então é isso aí, Elton. Voltamos ao estúdio com você. Muito bem, obrigada, repórter Daniel Mendes. E já que a gente está falando de imposto, hoje é o último dia para quem tem carro com final de placa 7, pagar o seu imposto, seu IPVA, com 3% de desconto ou parcelar em 3 vezes. Vocês já pagaram o IPVA de vocês? Eu perdi esse parcelamento de pagar à vista. O meu vencimento foi na sexta-feira. Aí você perdeu já? Perdi, já eu tenho que pagar à vista agora. E então vai eu tenho que estar atento. Você não deu esse destaque, Sibeli, eu não prestei atenção e acabei tendo que pagar os juros e tudo mais. O meu também, eu acho que já passou, também vou ter que pagar com algum tributo a mais ali. Mas se você tem um carro com final de placa 7, hoje é o último dia para você pegar 3% de desconto ou parcelar em 3 vezes. Carro com final de placa 8, amanhã é o último dia, 9 na quinta-feira e 0 na sexta-feira. Então não perca, você tem que ter o seu Renavan em mãos, pagar em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou através da internet. E não se esqueça, hoje é o último dia, 3% de desconto para quem tem carro com final de placa número 7. Vale para você, Ícaro, não sei qual que é a placa do seu carro, mas não perca esse desconto, porque a gente sempre que está falando de desconto é com a gente mesmo aqui no Bom Dia Jacareí. Não é 9, mas já está pago. Já está pago, esse rapaz é adiantado. E no mês de janeiro, nós não tivemos muitos eventos esportivos, mas um grupo de atletas do Jacareí Rugby defendeu a seleção principal do país. Confira no quadro de agenda esportiva com Ícaro Leal. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Neste fim de semana, 6 atletas do Jacareí Rugby estiveram presentes na segunda etapa do Circuito Sul-Americano, realizado em Vinha del Mar, no Chile. O Brasil ficou novamente em último lugar e não conseguiu vaga para os torneios Sevens de Hong Kong, Las Vegas e Vancouver. Os jacarienses que estiveram presentes com a seleção foram Ariel Rodrigues, Matheus Augusto, Bruno Garcia, Matheus Cruz, Lucas Drude e Matheus Daniel. E o Agitaférias continua em Jacareí. No domingo, as atividades aconteceram no Vila Zezé. Amanhã o projeto estará no Jardim Paraíso, a partir das 9 horas da manhã e vai até o meio-dia. E a gente vai ficando por aqui. Na sexta a gente volta com mais. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, Ícaro, pelas informações. O Ícaro, que como atleta da agência esportiva, ele sai daqui correndo, vai pro estúdio, fala, volta. Troca de roupa, é um atleta. Ícaro, são 6 atletas, então, de Jacareí, na equipe principal do esporte, do rugby, na equipe nacional. Isso. Então, são quantos são convocados?
Não sei exatamente quantos são, mas eu acredito que sejam 14 convocados, né? Então a gente tem aí um número de metade dos jogadores sendo do Jacareí. Na verdade, a seleção de Rugby Sevens, né? Ela está passando por um momento de renovação. Eles disputaram os Jogos Olímpicos e apenas 2 atletas que disputaram esses Jogos permaneceram na seleção nesse primeiro momento, e eles querem dar oportunidade para atletas mais jovens, né? Você tem o caso do Ariel Rodrigues, que é um menino que acabou de fazer talvez 20 anos, né? 19, 20 anos. Matheus Cruz, que já foi jogar na Nova Zelândia. Matheus Augusto também já teve passagem pela Nova Zelândia. É a nova geração de jogadores que já defenderam as categorias de base da seleção em anos anteriores, tiveram destaque, ganharam prêmios e que agora estão ganhando suas primeiras chances já visando os próximos campeonatos, né? A gente sabe que esses esportes, né, vivem de ciclos olímpicos, né, basicamente. Então, não é apenas um momento, né? Eles têm que montar uma base, uma seleção e ir encaixando as peças para que daqui 4 anos, numa Olimpíada, tenha um desempenho além do esperado mesmo, né? E a gente fica feliz, né, que mostra que o trabalho do Jacareí Rugby aqui na cidade tem surtido efeito, né? Você já tem atletas de renome na seleção, que é o caso do Matheus Daniel, que não foi para a Olimpíada por causa de uma lesão, o Lucas Drude, que também não foi para a Olimpíada por causa de uma lesão, e junta com esses novos atletas, né, faz essa mescla e a gente tem aí essa possibilidade de ter 6 atletas da cidade numa seleção principal de rugby, né? É um orgulho pra gente. Imagina, né? Se fosse futebol, o mundo tinha explodido, né? Tinha acabado, ia ter... O rugby é um esporte que está em crescimento. O Vale do Paraíba marca presença, porque acho que praticamente a outra metade dos convocados são da equipe de São José. Então, Jacareí e São José têm um destaque aí nacionalmente, né? Nessa modalidade. São José já tem o esporte já está consolidado na cidade, né? Na última Olimpíada teve 5 atletas, dos 14, 5 atletas eram de São José. Então você vê a força que é o rugby de São José, né? Eles sempre estão ganhando campeonatos brasileiros, paulistas, e tem essa tradição já do rugby, né? Jacareí, o rugby está cerca de 10 anos aí na luta, né? E agora está começando a chegar nesse nível também de excelência, né? Muito bem. Bom, e já que a gente está falando aí de esporte, de saúde, vamos falar sobre o consumo de açúcar, especialmente do açúcar branco. A gente sabe que ele está ligado ao aumento do risco de problemas como diabetes, obesidade, colesterol alto, entre outros. Bom, entre o prazer e os cuidados com a saúde, o consumo de açúcar está exatamente no meio disso. Confira na matéria um pouco mais sobre o tema. No supermercado, você passa longe dos doces, refrigerantes, bolachas e acha que assim vai evitar o açúcar, certo? Antes fosse tão fácil. Vários produtos industrializados têm sabor salgado, mas enganam. Basta ler o rótulo de pães, molhos, sucos para perceber. Todos têm açúcar. Bom, eu chego no mercado comprar as coisas, eu nunca verifiquei. Na verdade, eu nunca verifiquei a quantidade de açúcar. Sempre que eu só vou pegando. Tentar evitar alimentos que o primeiro ingrediente já seja o açúcar, né? Então aí a gente já consegue interpretar que aquele alimento tem uma grande quantidade de açúcar. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde concluiu que o brasileiro está consumindo, em média, 50% mais de açúcar do que deveria. A senhora costuma, em casa, se preocupar com a quantidade de açúcar que consome, no doce, no cafezinho ali que a gente adora? Sim, eu gosto muito de café com açúcar. Eu não sou muito fã de adoçante, não. Nem eu, nem meu esposo. A gente só toma, assim, com açúcar mesmo. Então, eu procuro sempre colocar nem muito doce, nem deixar amargo de tudo, mas sempre controlado. O consumo exagerado do açúcar é considerado o grande vilão para o crescimento de vários problemas de saúde, inclusive o câncer. Além disso, estima-se que cerca de 12% da população mundial seja obesa e mais de 400 milhões de pessoas têm algum tipo de diabetes. Dona Maria, a senhora contou para mim que a senhora costuma olhar ali os rótulos dos produtos, se preocupar um pouquinho com o açúcar. A senhora tem esse hábito dentro de casa também? Tenho.
tenho, porque eu sou diabetes e eu uso insulina, todas essas coisas para controle, né? Então eu não uso muito com açúcar, né? Nem quase uso açúcar. Então, o açúcar, a gente tem que colocar que ele é um tipo de carboidrato, né? E esse açúcar, ele vai fornecer energia para nós no dia a dia. Ele faz parte da nossa rotina alimentar. Só que vamos saber discriminar. Então, o açúcar, quando ele é um açúcar de qualidade, aí ele vai ter benefícios na nossa saúde. Então, esse açúcar de qualidade, ele é muitas das vezes proveniente de cereais integrais, das frutas. Então, aí a gente pode considerar que a gente vai ter um açúcar de qualidade que vai estar fornecendo energia para nós. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo individual máximo de 50 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 10 pacotinhos como esse. Assim fica fácil saber o quanto de açúcar eu posso colocar no cafezinho, por exemplo. O problema está naquele açúcar que a gente não vê. E a gente tem que atentar que existe o açúcar embutido nesses alimentos industrializados, né? Então é esse que a gente tem que atentar, tem que tomar cuidado, porque esse tipo de açúcar vai trazer malefícios à nossa saúde. A nutricionista alerta que o consumo errado do açúcar pode até causar vício. Quando a gente coloca esse açúcar através do doce, né? O açúcar, ele leva dentro do nosso organismo, ele é precursor de um hormônio nosso da felicidade, que é o hormônio, a serotonina, né? Do bem-estar, da satisfação. Então, quando a gente, de certa forma, ingere doces, excessos de açúcar, isso passa a desencadear um ciclo vicioso. Para ter uma ideia, é possível encontrar em uma lata de refrigerante de 30 a 40 gramas de açúcar. Em 4 unidades de bolacha, o equivalente a 40 gramas. Em um suco de caixinha, 20 gramas de açúcar. Uma dica importante é substituir os produtos industrializados por frutas e alimentos saudáveis. Uma boa solução é a gente fazer frutas cozidas com canela, é uma boa opção. Frutas secas a gente pode estar trazendo como opção também, então vamos colocar ameixa preta seca, damasco, uva passa, né? Hoje em dia está em alta também aquelas frutas vermelhas, goji-berry, cranberry, são substitutos também. Hoje em dia em casa de produtos naturais a gente conta com doces integrais também, que é uma boa alternativa. Tudo bem, aí, gente, como eu falei, né, na cabeça da matéria, a gente fica entre o prazer e a responsabilidade de uma alimentação mais saudável. Quer dizer, não basta só evitar o açúcar, né? Tem vários alimentos industrializados que têm o açúcar embutido em quantidades superiores às recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E o difícil é a gente substituir, por exemplo, a farinha refinada pela integral. Eu tento fazer isso, mas eu confesso que entre o pão integral e o pão de farinha refinada, o pão francês nosso de cada dia é muito mais tentador. Mas é isso aí, é difícil mesmo manter a forma, manter a saúde, evitar o consumo do açúcar, evitar aquela sobremesazinha de todo dia não é fácil. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado principalmente nesses alimentos industrializados, né? Por exemplo, o suco de caixinha, né? Você olha lá no supermercado, se você pensa que você está consumindo um produto que é menos problemático para a sua saúde, mas no fim ele tem quase a mesma quantidade de açúcar do que um refrigerante, né? Então, assim, na verdade a gente tem que prestar mais atenção mesmo nos alimentos que a gente está consumindo, né? Olhar aquela tabela nutricional que está no produto, na hora que está comprando e ver direitinho o quanto de açúcar que está vindo nesse produto, nesse alimento. E o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira, 17 de janeiro, termina aqui. Agradecemos a sua presença, telespectador, agradeço a participação do Daniel Mendes, que esteve lá no auditório, aqui do nosso repórter e jornalista Ícaro Leal, e nos vemos amanhã. Espera um pouquinho, ainda tem o nosso endereço no Facebook e no YouTube, Elton. Bem, agradecemos também aí os trabalhos da nossa equipe técnica. Muito obrigado, Cibele. Você que está em casa pode acompanhar os programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela audiência. Voltamos na quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Até lá.